O pão vivo que desceu do céu. Quem fez esse pão é Deus. E Deus mandou ele com os ingredientes e a quantidade certa. Aí quando Jesus chega aqui no seu ministério terreno, aleluia, e começa a falar da palavra de Deus, da doutrina de Deus, da doutrina que ele diz que quem ouve permanece no Pai e no Filho. Quem não as tem, ou seja, quem ultrapassa ou quem não permanece na doutrina, não tem nem o Pai e também não tem o Filho. Então, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Jesus olha aqui para os discípulos e fala assim: ó, eu estou falando com você, não estou falando de pão em si, do pão de comestível. Vocês não lembram dos 5.000 pães, daqueles 5 pães e 2 peixinhos, que eu alimentei multidões de pessoas? Vocês esqueceram? Não. Então, não é de pão que eu estou falando. Quando é pão eu falo. E Jesus entende muito bem que pega 5 pães e 2 peixinhos, alimenta quantos? 5.000. 5.000 pessoas, mais ou menos, tinha ali. E ele fala aqui, ó, presta atenção aí, versículo 8. E Jesus, percebendo, ó, isso diz: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé? Sobre o não vos ter fornecido de pão? Foi uma pergunta. Não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães, ó, para 5.000 homens? E de quantos cestos levantaste? Ou seja, de quantos cestos sobraram? Nem dos 7 pães para 4.000? E de quantos cestos sobraram? Então ele aqui não está falando de pão, não está falando de algo secular. Ele está falando de algo de sobre este pão. Se alguém não permanecer nele, ou querer colocar um fermentinho a mais aí, vai levedar toda a massa, vai ficar inchado, vai encruar, vai ficar azedo e está fora do Pai. Aí não tem nem o Pai e nem o Filho. Então ele diz que, olha o que o João diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Em Colossenses 2:22, Paulo nos adverte sobre os preceitos e doutrinas dos homens. Aí você vai ver aí no plural. Procura aí, Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 22. Vamos ver o que o apóstolo João falou que é necessário não ultrapassar, mas é necessário estar na medida certa. E ele diz: nem não ultrapassa, e além de não ultrapassar, tem que permanecer. Já o apóstolo Paulo fala assim, ó, capítulo 2, versículo 22. Posso ler minha Bíblia, pastor? Pode ler. Todas essas proibições têm a ver com as coisas que se tornaram inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. Continua. Pode continuar. De fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Amém. Tem. Paulo falando acerca das falsas doutrinas. Capítulo 2, versículo 4. E digo isso, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, ele dizendo: contudo em espírito eu estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como pois recebeste do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fossem ensinados, crescendo em ação de graça
tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Agora eu vou dar um timezinho aqui. Nessa parte aí do versículo 8. Segura aí o versículo 8. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Ele observa. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui bem clara. Muita gente não gosta de falar. Alguns líderes não gostam de falar, mas eu gosto de falar. Hoje, o Evangelho ele atingiu todas as classes. Todas as classes. Do mais miserável pobre ao mais milionário, o Evangelho alcançou. Mas nessa época aqui, irmão, da igreja primitiva, o Evangelho era para miserável, somente miserável, que queria ouvir a respeito de Cristo. Mas pobre não, miserável mesmo. Excluídos. Só a escória, o resto, aquela parte desacreditada, menosprezada pela sociedade, os mais pobres, o Evangelho foi em direção a eles. Oh, glórias! O que aconteceu? Essas pessoas, por serem rejeitadas, menosprezadas, humilhadas, sem chance alguma na sociedade, só tinha um meio de esperança, era através do Evangelho. Aí, o contrário que se ouve hoje, só se fala de riqueza, só se fala de ser próspero, só se fala de ser famoso, só se fala de ser rico. Rico não, milionário daí para cima. Mas aquelas pessoas miseráveis, que eram as únicas da sociedade que ouviam o Evangelho, não estavam lá para buscar riqueza, senhores teólogos da prosperidade. Não, eles estavam ali para buscar, sabe o que? Eles estavam buscando dinheiro. Eles estavam buscando um Deus, uma pessoa, alguém que abraçasse, alguém que sentasse com ele na mesa dos pobres, alguém que pegava no colo, alguém que estendesse a mão, alguém que consolava, alguém que confortava, aliviava a sua carga, alguém que tirava o peso da culpa, da acusação, oh, glória, da desigualdade. É isso aí. É como se você, no seu momento mais sensível, sabe aquele momento que você está sensível? Ou seja, quando você está sensível, você está fraco. Quando você está fraco, você está assim, necessitando. Quando você está necessitando, você está dependendo de alguma coisa. Aí quando vem qualquer palavra, você chora. Você chora. Qualquer abraço te faz chorar. Glória a Deus. Qualquer irmão que você encontra é uma alegria tão grande que você vê aquele irmão, você já fica sensível. Quando ele te dá um abraço, você se desarma. Quando você está nesse momento, quando você recebe, que seja isso aqui, um mínimozinho de atenção, ou aquela palavra bem pequenininha de consolo, ou aquela presença bem simplesinha, já é o suficiente para encher seu coração de alegria e você ter paz. O povo buscava isso. Um porto seguro, né? Um porto seguro. Aí viram em Cristo um Deus que se diz ser de todo poder, de todo poderio, de toda majestade. Ele deixou palácio, que não era aqui, deixou palácio do reino. Ele deixou tudo que o fazia poderoso, que o fazia o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E ele veio como um cordeiro. Eita, Pai. Irmãos, um Deus na qual, embora alguns endemoniados aí estão colocando em Bíblias que não são traduzidas por João Ferreira de Almeida, ou até tem essa tradução, mas eles começam, eu não vou falar aqui o nome da seita, mas vigia, tá? Eu vou falar aqui, vigia quando chegar na sua mão uma Bíblia sagrada chamada tradução do Novo Mundo. Vigia. Você pegar uma Bíblia, está escrito Bíblia Sagrada, tradução do Novo Mundo, não pegue. Se você quiser pegar para um estudo, vá pela sua, porque ali diz que o verbo não era a palavra, que está com letra minúscula, a palavra com P minúsculo, o verbo com Vzinho bem minúsculo.
tirando o poderio de Deus. Se nem Jesus, que tinha todo o poder, se nem Jesus, hein, ele quis, só ele tirou dele. Ele deixou de ser o Verbo, Deus Todo-Poderoso, e veio, sabe como? Como carne. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ou